Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez eu quero agradecer, a você que tem dado seu like, que tem feito seus comentários. Esse é o vídeo 83, que trata do nosso programa, nossa aula, leitura da Constituição. Eu vou continuar aqui no vídeo passado, quem assistiu viu que eu falei do início, das atribuições, como é eleito o presidente da República e o vice-presidente. Eu vou dar continuidade, aqui, para nós chegarmos às atribuições do presidente da República para ver como é importante, vou continuar aqui o parágrafo 2º, do artigo 77. Ele diz o seguinte: eu parei no vídeo passado, parei no parágrafo 1º, que o vice-presidente, o presidente e o vice-presidente são eleitos numa única chapa. Então, quem votou em Lula, votou também em Geraldo Alckmin. Isso é um repeteco, isso é um reprise, Isso para não deixar dúvida, porque não custa lembrar que o Lula, que adora criar factoides, lá em 2017, quando Dilma foi cassada, ele disse: o Temer assume, mas não é de direito porque o Temer não foi eleito. O Temer foi eleito por presidente Dilma. Do mesmo modo como foi Geraldo Alckmin, foi eleito como presidente Lula. Então não adianta vir com conversa, tentar enganar o povo, dizer que o vice-presidente da República não é eleito. É eleito sim, porque está previsto na nossa Constituição. Então diz aqui, será considerado, continuando, será considerado presidente, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. Então isso é muito claro, que, eu voto em branco, estou ajudando o Lula, eu voto nulo, estou ajudando... Não, gente, o voto branco e o voto nulo não entram na contagem, no cômputo. O voto que é escolhido para escolher, para dizer quem foi o vencedor da eleição, é o voto válido, ou seja, naquele candidato que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral como candidato à presidência da República. Então, o voto branco e o voto nulo, não sei para que existe o voto branco, é vamos dizer assim, um romantismo do legislador brasileiro que não quer mudar, porque esse código, nosso Código Eleitoral é de 1932, e ele sempre tem na história da memória, não sei o quê, como é a mesma coisa do voto obrigatório. A Constituição não obriga que nós votemos, mas infelizmente nosso Código Eleitoral, que é de 1932, e os deputados, os senadores, por má fé, por falta de vergonha, insistem em manter o voto obrigatório. Isso é uma inconstitucionalidade. Tomara que um dia alguém apareça um louco e tire a obrigatoriedade do voto, que é o verdadeiro voto. Quando você não é obrigado a votar, você vai votar porque você tem consciência de cidadania. Eu sou a favor do voto livre. Você vota no dia da eleição, você vai porque quer, não porque é obrigado para não pagar a multa. Essa é a minha opinião. Então vamos lá. Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se a nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, considerando os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria de votos. Essa é a grande realidade, No primeiro turno, o cara tem que ter 50% mais um, não é 51%, é 50% dos votos válidos mais um voto. Se ele não obtém isso, ele vai para um segundo escrutínio, para um segundo turno. Aí no segundo turno vale o resultado, porque são os dois candidatos mais votados, Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Ou seja, caso, por exemplo, se o caso Bolsonaro tiver e Lula ou Bolsonaro tivesse desistido, chamaria, no caso, eu acho que não sei se era Simone Tebet ou o Ciro Gomes, porque eu não me lembro quem ficou em terceiro lugar, ok? Se antes do segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convoca-se-á também na mesma situação, Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Vamos imaginar que Simone Tebet e Ciro tivesse disputado. Não podia.
Lula, Bolsonaro e Simone Tebet, por exemplo, se tivesse empatado a mesma quantidade de votos que teve o Bolsonaro, tivesse a Simone Tebet ou Ciro Gomes, obviamente iria o Bolsonaro, que é mais velho do que Ciro. Se eu acho que é mais velho do que Ciro e muito mais velho do que a Simone Tebet, que é muito jovem ainda, ok? Então é isso que tem, né? Essa é a realidade. Então, tudo está previsto em lei. Não adianta a gente ficar com conversa, como os políticos gostam de conversa fiado, e dizer, não, porque não sei o quê, porque não houve golpe, porque o Geraldo Alckmin não é eleito. É sim, Geraldo Alckmin foi eleito e o Lula também foi eleito de forma democrática, tá certo? Vamos lá. O presidente da República, o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Isso é obrigatório e a gente tem que cobrar. É o artigo 78. O presidente tem que dizer que respeita a Constituição, observará as leis, promoverá o bem geral do povo brasileiro, sustentará a união, não quer briga de estados e a integridade e a independência do Brasil. Foi o que Bolsonaro não fez, porque ele só criticou o STF, que por uma briga com o STF que quase gera uma confusão, uma guerra civil, que era o objetivo de Jair Bolsonaro, criar uma guerra civil, né? Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, será declarado vago. Suponhamos que o presidente Lula e Geraldo Alckmin tivessem, quando saiu as eleições, o resultado das eleições, eles tivessem viajado para a Europa, e tivessem ficado lá nas festas, nas bebedeiras, comemorando, chegasse no dia 11 de janeiro, sem motivo maior, eles perderiam o cargo, teriam que se convocar novas eleições, porque eles têm até 10 dias para assumir a presidência do dia 1º de janeiro, apesar de que em 2027 será, acho que no dia 5 ou no dia 6, porque a emenda constitucional, se eu não me engano, é a 111, alterou, não é mais a posse da presidente da República, e governadores não mais será no dia 1º de janeiro, como é atualmente. Serão a partir das eleições de eu não sei se é das eleições de 30 ou das eleições de 2026. Eu acho que é das eleições de 2026. Para prefeito, nada mudou. Na minha opinião, os prefeitos continuam tomando posse no dia 1º de janeiro. Mas para presidente da República e governadores dos estados, será no dia 5 ou no dia 6, caso seja um dia útil ou no dia de domingo. Então, essa alteração está na Constituição, na emenda constitucional 111 de 2022. Ok, gente? O parágrafo, se o decorrer... Ok, já falei. Substituirá o presidente no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente, tá, gente? O vice-presidente da República serve para quê? Para substituir o presidente. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidos por lei complementar, auxiliará o presidente da República sempre que por ele convocado para missões especiais. Isso é uma falha da nossa legislação, porque até hoje não tem uma lei que diga assim, quais as atribuições do vice-presidente da República. Geralmente o vice-presidente da República, como foi, me lembro muito de Collor, quando fez com Itamar Franco, abandonou. O próprio Bolsonaro abandonou o Mourão, não deu bola, apesar de Mourão ter um gabinete no Palácio do Planalto, parece que era no Palácio do Planalto. Então, a Dilma abandonou o Michel Temer, isso e o vice-presidente fica como uma peça decorativa, quando deveria ter uma atribuição para o vice-presidente da República, como não é o caso do vice-presidente dos Estados Unidos. O vice-presidente dos Estados Unidos já é automaticamente presidente do Senado. Então, a vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma moça muito jovem, ela também preside o Senado. Então, ela não fica à toa 4 anos sem fazer nada. Ela está dirigindo uma parte política. Então, até hoje, o Brasil, desde a sua essência, desde a presidência da República, que nunca se preocuparam com o vice-presidente. O vice-presidente é uma figura decorativa. Nesse agora, pelo menos o presidente Lula deu
Geraldo Alckmin, né, a possibilidade de ser ministro. Ele é ministro e, ao mesmo tempo, vice-presidente. Quer dizer, ele deu uma atribuição. Se não fosse o cargo de ministro do planejamento, acho que é do planejamento, né? Eu nem sei. Eu sei que o vice-presidente Geraldo Alckmin é vice-presidente e ministro, mas até hoje não tem uma legislação. É uma falha do sistema político. Ok, gente? Eu vou aqui mais uma vez encerrar e vou falar no próximo vídeo, que a gente continua no artigo 80. Nós estamos quase chegando na responsabilidade do presidente da República. Tenham calma, que logo, logo a gente fala sobre esse assunto. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Esse é o 10h40.